Graça e paz, irmãos da Igreja Batista Boas Novas em São Bernardo do Campo, amigos das redes sociais. Estamos nesta noite, 12 de julho de 2020, iniciando o nosso culto de adoração e aprendizado da palavra do Senhor. Vamos ler Lucas capítulo 15, de 11 ao versículo 24. Pegue aí a sua Bíblia, pegue aí o seu aplicativo e nós vamos ler Lucas capítulo 15, de 11 a 24, que nos fala sobre a parábola do filho pródigo. Eu gosto de dizer, na verdade, a parábola do pai amoroso, o pai que ama os dois filhos e que está sempre pronto a se relacionar e a restaurar e ter relacionamento profundo com os seus filhos. Não há alegria maior para o pai do que ter os seus filhos próximos dele. E aqui então nós temos esse texto muito conhecido de Lucas capítulo 15, versículo 11 até o versículo 24, que nos diz assim: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: Pai, quero a minha parte da herança. E assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidades. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloque um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Amém. A alegria do pai ao receber o seu filho de volta. Não importa o que o seu filho tinha feito ou deixado de fazer. O que importava naquele momento é que o filho havia retornado e havia colocado toda a situação diante do pai, pediu ali o seu perdão, as suas desculpas, e o pai o abraçou, o beijou, deu-lhe roupas novas, um anel no dedo e colocou ali, fez ali uma grande festa e todos festejaram com a volta daquele filho. Vamos orar ao nosso Deus, dedicando esse culto ao Senhor e que Ele continue falando aos nossos corações através da palavra lida, através dos cânticos, através da mensagem pregada,
que tudo seja para a glória do nome do Senhor, a edificação dos cristãos e a pregação do Evangelho àqueles que não conhecem ao Senhor. Vamos orar. Ó Deus, nesse instante nós queremos te adorar, queremos bendizer o teu santo nome. Queremos, ó Pai, colocar esse culto diante do Senhor. Pedimos a tua graça, a tua bênção, o poder e a unção do teu Espírito Santo. Venha falar, ó Deus, aos nossos corações. Usa, Senhor, os cânticos, a mensagem pregada. Usa, ó Deus, tudo que fizemos para o engrandecimento do teu nome, que tudo, ó Deus, seja recebido por ti e que o Senhor então ministre às nossas mentes e aos nossos corações. Fala, Senhor, com todos aqueles que estão participando através das redes sociais, que o Senhor mesmo, pelo teu poder, fale aos nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Amém e amém. Nós vamos agora, nesse instante, ter um período de cânticos, cantando e louvando ao Senhor. Logo após o cântico, vamos ver também um vídeo que fala sobre a obra de missões e teremos a sequência do nosso culto de adoração ao nosso Deus. A paz do Senhor, igreja. Nós trouxemos para hoje 2 cânticos que tratam da mesma temática. Quando eu os escolhi, eu ainda estava meditando em Mateus 6:6, onde Jesus nos ensina acerca da oração. E ele diz: mas você, quando orar, vai para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai que está em secreto. E o seu Pai que vê secretamente lhe recompensará. Eu tenho visto isso conforme converso com as pessoas e eu tenho sentido o cuidado do Senhor em trabalhar este tema comigo. Por isso, esses louvores nós declaramos: quero ir mais fundo, quero estar mais perto, onde eu te encontro no lugar secreto. Querer estar perto do Senhor. O quarto é visto como o lugar da intimidade, né? Seja do casal, seja dos irmãos. 2 irmãos têm conversas durante o dia, podem contar os medos, os anseios, as preocupações. É ali que a gente divide as coisas, é ali que a gente acha que tem uma conversa particular. Para os casados, a maioria das mulheres que tem essa preocupação de querer conversar sobre o que não está legal, sobre uma dificuldade da família, é ali que a gente tenta se abrir. E assim eu vejo o Senhor Deus. Assim eu tenho visto o cuidado do Senhor como se Ele estivesse no meu quarto, no pé da cama, e estivesse dizendo: não vai dar boa noite, e dormir sem conversar, sem me falar o que está te afligindo. Você não pode dormir sem esclarecer algumas coisas, sem se confessar. Essa oração que o Senhor Deus quer é o secreto, é o íntimo. As orações que a gente faz publicamente, esses clamores que a gente faz em conjunto, são válidas sim, são de coração, mas o Senhor nessa orientação, Ele quer o íntimo. Como o pastor Ayrton pregou alguns cultos já, Ele é um Deus que quer estar presente, é um Deus que quer intimidade conosco. Por isso nós cantaremos esses louvores. Sinta-se à vontade de ser a sua oração cantada ou não, mas louvar ao Senhor. No próximo louvor também diz que queremos nos esvaziar para nos encher dele. Ele recompensa quando a gente ora no secreto. Então que Ele nos encha de paz, de amor, que Ele nos encha com o Espírito Santo dele. Amém? Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego
sorriso é vida em mim. É seguro em suas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, num lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero Pai, eu amo sua presença, seu sorriso é vida em mim. É seguro em suas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, num
Cristo e nele vou permanecer. Levar ao mundo a alegria que me faz viver. E assim eu vou seguir até que a terra se alegre em ti, Jesus. Se alegre em ti. Em Jesus, em Jesus. Viver pra mim é Cristo e nele vou permanecer. Levar ao mundo a alegria que me faz viver. Esse vídeo que acabamos de ver da Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira nos traz o tema da campanha anual de 2020. Faça a terra se alegrar em Jesus. Podemos ver ali imagens de trabalho de evangelização de crianças, plantação de igreja, atendimento médico odontológico, visitação em lugares longínquos. É o povo de Deus espalhando a luz do Evangelho àquelas pessoas que precisam, necessitam ouvir a boa nova de salvação. O Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, tanto do judeu como de todos os povos espalhados pela terra. E assim nós podemos participar dessa grande campanha de evangelização, onde esse tema maravilhoso que quer levar a alegria ao povo brasileiro em todos os vilarejos, todos os estados, todas as aldeias, todos os lugares longínquos desse país, bem como também nas capitais, nas grandes cidades, através de plantação de igreja, grupos pequenos, levando aí missionários para plantar igrejas, evangelizar os perdidos e continuar a obra de discipular as nações. Você pode participar dessa grande obra de missões com a nossa ação tripla, orando. Todos podem orar, desde o menorzinho até o mais idoso. Pode e deve orar. Estabeleça um tempo de oração. Pegue nomes de missionários, estados do Brasil, povos espalhados aqui no Brasil, tipo japoneses, muçulmanos, de várias nações, ciganos, tribos indígenas. Você pode também ir participar de pequenas viagens missionárias. Em julho e em janeiro, a cada ano, nós temos o projeto Trans. Vários lugares do Brasil recebem equipes e você pode participar a partir de janeiro de 2021. E você pode também contribuir com qualquer valor, colocando aí a sua oferta missionária de fé na nossa Igreja Batista Boas Novas em São Bernardo do Campo. Você pode também participar da ação que a nossa igreja está fazendo de levantar mantimentos e recursos para montarmos cestas básicas aos necessitados nesse momento que estamos enfrentando essa pandemia. Ontem, dia 11 de julho, e no próximo sábado e domingo, especialmente no sábado das 14 às 16, teremos uma equipe lá na nossa igreja, tipo um drive-thru, recebendo ali mantimentos e ofertas para elaborarmos
montarmos essas cestas básicas e depois estaremos distribuindo aos nossos contatos e também uma forma de evangelizar. Vamos orar e após a oração vamos cantar um outro cântico e ouvir a mensagem do Senhor. Ó Pai, muito obrigado por essa campanha de missões. Faça a terra se alegrar em Jesus. Ó Deus, que sejamos instrumentos para levar essa alegria que é proveniente da salvação em Jesus Cristo. Ó Deus, usa nossas vidas, a nossa igreja, que possamos realmente ir, orar e contribuir para a obra do Senhor. Abençoe também, ó Deus, o levantamento de recursos para a montagem e distribuição de cestas básicas, que possamos alcançar o nosso alvo e assim continuar te servindo e engrandecendo o teu nome. É no nome do Senhor que oramos, agradecidos. Amém. Faz o meu coração fiel a ti, pra te amar e
tua paz, mais do teu amor me esvaziar, me encher de ti, mais da tua essência quero fluir. Boa noite, amados irmãos, a graça e a paz, tudo bem com vocês? Espero encontrá-los bem. Para mim é um privilégio, uma alegria poder estar aqui com os irmãos mais uma vez, compartilhando das Escrituras Sagradas. Eu gostaria de agradecer a todos os irmãos que têm nos acompanhado através das redes sociais, agradecer de uma forma especial a família BBN que tem estado conosco aí todas as quartas e domingo. Deus abençoe vocês. Nesta noite eu gostaria de dar seguimento a esta série de mensagens intitulada de Perseguidos pela Graça, onde temos trabalhado o livro de Ruth. E o tema desta mensagem de hoje é Retornando para Casa. Falaremos aí das passagens de capítulo 1 de Ruth, dos versos 19 e 22. E só para que nós possamos relembrar um pouquinho, meus irmãos e minhas irmãs, o livro de Ruth, a pessoa de Ruth ocupa um lugar importante na história dos israelitas, porque esta mulher, em específico, ela se torna parte da descendência, primeiramente do rei Davi, e logo depois do mestre Jesus. E Ruth era uma mulher moabita, né, fora do povo judeu, uma mulher que não conheciam as leis, e ela faz parte de uma das 3 mulheres que não conheciam e que não faziam parte do povo de Israel, que foram como que enxertadas, colocadas aí dentro da linhagem do Messias. Lembrando também, irmãos, que Ruth ela era uma mulher, nora de uma outra mulher chamada Noemi. Noemi era casada com Elimeleque e tiveram 2 filhos. E juntos eles partiram aí para Belém, de Belém saindo para Moabe. Eles habitavam em Belém de Judá, né? Essa cidade era conhecida como Casa de Pão ou Casa de Alimento. E essa cidade, pequena cidade, ela se torna um pouquinho mais importante após o nascimento de Jesus. Essa cidade, meus irmãos, ficava a aproximadamente 8 quilômetros de Jerusalém, uma cidade pequena, modesta, mas essa cidade, como eu disse, também foi berço do nascimento de vários homens importantes na história do cristianismo e na história da fé cristã. Então, irmãos, eles partem de Belém, de Judá, e vão morar em Moabe. Lembrando que eles também ficaram ali 10 anos e saíram num momento de alegria, num momento de felicidade, e segundo alguns estudiosos, estavam tendo algumas dificuldades de alimento em Belém, e eles então partem aí com uma esperança no coração, né? Indo para Moabe esperançosos. Lembrando, irmãos, que o povo de Moabe, né, os moabitas, eles eram que meio aparentados com os hebreus. Por quê? Porque esse povo nasceu de um incesto que acontece com a filha mais velha de Ló, primo, né, aliás, sobrinho de Abraão, logo após a destruição de Sodoma e Gomorra. Isso está lá em Gênesis 19, tá? E por várias vezes este povo foi combatido e subjugado pelo rei Davi. Então esse povo tem um histórico meio que são meio que aparentados com os hebreus. E nessa história também, irmãos, nós vemos 2 leis específicas que se destacam neste livro. E é bom entendermos para que a gente pudesse também compreender um pouquinho mais deste livro. A primeira lei que nós observamos que se destaca é a lei do levirato. O que significa essa lei? Que ela dava ao parente mais próximo do esposo falecido
né, o dever, meu irmão e irmã, o dever de se casar com a viúva que não tivesse filhos. Então, o parente mais próximo do homem falecido teria o dever de se casar com a mulher ou com o marido faleceu que não tivesse filhos. Por quê? Para poder gerar filhos, e estes filhos então levariam o nome do parente morto, para que a descendência deste judeu, né, seja preservado, para que a honra dele seja preservado. Em contrapartida também, os bens e a terra permanecessem na família, porque os bens faz parte integral da aliança que Deus realizou com o povo de Israel. Está lá em Gênesis 25, versos 5 e 6. A segunda lei, meu irmão e minha irmã, que ressalta neste livro, era a proibição do casamento que havia entre israelitas e moabitas. O casamento misto. Tá lá, nós encontramos várias passagens em Deuteronômio 23:3, Gênesis 19, Esdras. Irmãos, vale ressaltar também que há sim alguns pensamentos aí contrários com relação a esta proibição. Alguns estudiosos entendem que não havia nenhuma condenação específica que proibia o casamento entre esses dois povos, né? Que não tinha nada que proibisse que esses dois povos se casassem, mas, como citado aqui já as passagens, acredito que não há dúvidas. Só que uma coisa é certa, meu irmão, minha irmã, mesmo o pessoal que entende que poderia haver um casamento e o pessoal que entende que não poderia haver essa relação, os dois convergem num mesmo ponto, né? 100% dessas pessoas também entendem que para aquela época, né, que naquele momento que Ruth estava vendo, não poderia haver esse casamento, tá? Por quê? Porque haveria sim uma desaprovação. Quase que 100% dos judeus da época, praticamente 100% dos judeus desaprovavam. Uma vez que os filhos de Noemi, né, e Elimeleque, não observaram a lei, eles saem então de Belém, de Judá, vão morar em Moabe e ficam 10 anos e não observam as leis do Senhor. E o texto diz que essa mulher teve, Noemi e Elimeleque, teve 2 filhos, e esses 2 filhos se casaram com Ruth, um com Ruth e o outro com Orfa. Mas o texto também diz que esses homens morrem. Os 3 homens, Elimeleque, o marido de Ruth e o marido de Orfa. Ficando então Noemi sozinha com as suas noras. Né? Então ela decide retornar a Belém, retornar à casa de alimento, à casa de pão. Por quê? Porque ela ouviu rumores que o Senhor se lembrou do seu povo e estava dando-lhe alimento, fartura em abundância. E elas ali passando dificuldades em Moabe. Noemi fica extremamente amargurada e revoltada com o sentimento de que Deus estava punindo ao ter virado as costas para ela por causa de infidelidade contra Deus. Ela não diz exatamente o motivo, mas talvez podemos pressupor por conta do casamento dos seus filhos com as mulheres estrangeiras, uma vez que a relação de Deus para com o povo de Israel era baseado na fidelidade a Deus. E em contrapartida, né, o Senhor era fiel com eles e eles observavam as leis do Senhor. Então, diz no capítulo 1, verso 13, porque por vossa causa a mim me amargura o Senhor, descarregado contra mim a sua mão. Noemi diz essa frase aqui para Ruth, né? E para outra nora, Orfa, olha, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então, podemos entender aqui que talvez havia esse sentimento de que não houve o cumprimento da lei ou observância da lei, não é? E o Senhor então pesou a mão por conta
aí da não observância. E o judeu até hoje, meu irmão, tem esse conceito, né, do relacionamento meritório, né? Você não obedece e você é punido, né? Se você está indo bem, sua vida está indo bem, é porque você está fazendo tudo certo. Mas se você está agindo mal, você está vivendo com dificuldades, é porque você está em pecado. E nós sabemos que não é assim. Então, Noemi pede para as duas noras retornarem à casa de seus pais. Orfa decide retornar, mas Ruth decide ficar com Noemi. E uma vez também, irmãos, que Ruth não teria responsabilidade nenhuma para com a ex-sogra, né? Afinal de contas, o filho morreu. E então Noemi é convencida por Ruth a não deixá-la, né? E Ruth então fica com Noemi e as duas partem em direção a Belém. Então é dessa parte que nós trataremos nesta noite, irmãos e irmãs, sobre o retorno de Ruth, a chegada de Ruth. Então, vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Capítulo 1, versos 19 ao 22. Então ambas se foram, até que chegaram a Belém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam: não é esta Noemi? Porém, ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Pois me chamareis Noemi, visto que o Senhor manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido. Verso 22. Assim voltou Noemi da terra de Moabe, com Ruth, sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém, no princípio da cega da cevada. Vamos orar. Amado Senhor, em nome de Jesus, estamos diante da Tua Palavra. Que o Teu Espírito Santo possa ministrar o nosso coração, que o Senhor possa me iluminar, ó Pai, para que eu possa transmitir, Senhor, a Tua Palavra. Abre o coração, os ouvidos e a mente dos Teus filhos para compreender a Tua Palavra que é viva, Senhor. Sê conosco nesta noite, em nome de Jesus. Então, amados irmãos, o primeiro ponto que eu gostaria de tratar com os irmãos, de trabalhar nesta noite, é a chegada, né, das duas mulheres solitárias em Belém. Olha só, irmãos, a viagem de Moabe até Belém levaria em torno de 7 a 10 dias. Teria exigido que elas atravessassem o Rio Jordão e escalassem mais de 2.000 metros de altitude necessários para chegar até Belém. Teria sido fácil para que essas mulheres desistissem e retornem à cidade, mas elas continuaram, perseveraram para chegar onde elas deveriam estar. Então, quando Noemi e Ruth chegaram à cidade, provocaram verdadeira sensação, né? E o pessoal olhou e falou: não é esta Noemi? Né? As pessoas perguntavam, né, expressando surpresa: Noemi não saiu com Elimeleque daqui, eles tinham partido com sua família felizes? Agora a própria aparência de Noemi dava o testemunho das dificuldades que ela experimentou longe da cidade e do povo de Deus. Quantas pessoas vão para longe de Deus e aparentemente saem felizes, com uma expectativa de liberdade, né? E muitos dizem: olha, eu vou viver a minha vida, vou ganhar o mundo, vou ser feliz. Mas a dura realidade que encontram, né, após a sua saída, num sistema que é, num sistema que é governado por Satanás, né, num mundo onde o diabo, né, governa as próprias inclinações para o pecado que há no coração do homem, governam as pessoas, as relações daquelas que fazem o seu alicerce e a sua morada neste mundo, nesse sistema. Essas pessoas encontram uma dura realidade e elas acabam encontrando aí o próprio vazio. O vazio da presença de Deus nas pessoas.
O vazio da presença de Deus nas relações. O vazio da presença de Deus nos negócios. Encontram um mundo hostil, um mundo mau, onde não há verdade, onde não há fidelidade, não há compaixão e empatia pelos semelhantes, onde não deve estar meu irmão, salvo em Cristo, o qual um dia foi alvo da sua graça, que viveu os privilégios, os benefícios de poder estar na presença de Deus, na casa de Deus, no meio da família de Deus, onde Deus ali ordena a bênção. O Salmo 133, versos 1, 2 e 3 diz assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Verso 3. Como o orvalho de Hermon, e como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então, meus irmãos, a cidade, não é, que eles habitavam antes de ir para Moabe, era uma cidade de louvor a Deus. Não é? Judá significa louvor. Belém de Judá era o lugar onde o Senhor era honrado, onde o Senhor era exaltado. E não houve elogios no coração de Noemi quando ela estava em Moabe, né? Porque também passaram por diversidades. Aquele filho de Deus, não é, que está longe da casa do Pai, não pode ter um coração de louvor, nem a vida deles pode ser uma honra ao Senhor. Aquele que está longe do Senhor, né, terá dificuldades em louvá-lo, porque não é para estar ali. E aquela família não era para estar ali. Belém também era a cidade da presença de Deus. E Ruth mesmo diz, em Ruth capítulo 1, verso 6, Deus havia visitado o seu povo em Belém. Por mais difícil dos problemas que Belém passou, até na época talvez da sua saída, mas ali ainda assim era o local onde Deus visitava, era o local onde estava o povo de Deus. E enquanto Noemi estava em Moabe, amados irmãos, ela estava longe da presença do Senhor. Por quê? Costumes diferentes, povos diferentes, pensamentos completamente diferentes, valores, padrões completamente diferentes. Ao ponto dos filhos não quererem observar a lei do Senhor quanto ao casamento, e Noemi talvez não ter expressado nenhum tipo de atitude. Quando um santo irmão e irmã está longe do Senhor, ele não pode desfrutar da presença de Deus. Mas quando uma pessoa volta, ele pode apreciar a presença abençoada do Senhor, da amizade e empatia dos irmãos e do acolhimento da igreja. Salmos capítulo 16, verso 11 diz: tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Irmãos, Belém era a cidade da presença de Deus. E o lugar do crente, o lugar do salvo em Cristo é de estar no meio do povo de Deus, com o mesmo pensamento, com os mesmos princípios, os mesmos valores. Não que você vai viver uma vida alienada fora do mundo, não é isso. Mas quando nós queremos nos integrar ao mundo, fazer parte do sistema, certamente, meus irmãos, estaremos longe da presença do Senhor. Quantos têm tentado isso? Quantos têm dito isso? Eu vou sair só um pouquinho, vou curtir, mas não conseguem mais voltar. Porque o pecado o qual eles vão se entregar os oprime, os condena, e o próprio diabo os condena. Então, eles saíram, essa família sai de Belém, né? Como ela diz, ditosa, alegre, e volta completamente quebrada. Cidade também de Belém era uma cidade da provisão de Deus, a casa de pão. E a cidade de Belém, né,
E seria nessa cidade, irmãos, que Noemi encontraria o melhor das provisões de Deus. Somente lá ela poderia ser alimentada, cuidada. E o mesmo acontece com os crentes nos dias de hoje. As melhores bênçãos de Deus são reservadas para aqueles que ficarão perto de onde Ele está trabalhando. Não adianta, meus irmãos, nós queremos nos afastar do Senhor, porque é ali onde o Senhor está que devemos estar. Tem uma música antiga que diz assim: eu só quero estar onde está, habitar em tua presença. Leva-me ao lugar onde está, para bem perto do altar. O lugar do cristão é perto do altar. É perto de Jesus Cristo. É perto dos irmãos. É perto da congregação onde o Senhor ordena a bênção. Por mais, como eu já disse, estamos vivendo neste mundo. Precisamos estar perto. Tem um ditado, uma historinha, né, muito antiga que nós costumamos contar da brasa fora do braseiro, né? A brasa dentro da churrasqueira. Você, meu irmão, minha irmã, gosta de fazer churrasco. Você já deve ter percebido isso. A brasa, mesmo se você pegar ela do saco gelada, fria, e colocar num braseiro quente, ela se tornará quente também. Mas a partir do momento que você pegar essa brasa incandescente, tirar, ela se apaga. Irmãos, procure estar na cidade de provisão de Deus. Procure estar sempre no Belém de Deus, na casa de pão, na presença do Senhor. Porque é ali, na casa do Senhor, na comunhão dos irmãos, que o Senhor ordena a bênção. Então, irmãos, a cidade do povo de Deus, não é? A cidade de Belém, a cidade do povo de Deus, é o lugar onde o Senhor está trabalhando, onde o Senhor está atuando. E ela retornou, irmão e irmã, a um lugar de pessoas com interesses e afins e corações sintonizados. Em Moabe era completamente diferente. Em Belém ela tinha o sentimento de pertencer, de fazer parte dessa família, deste povo, do povo de Deus. Mas em Belém, talvez, em Moabe, talvez ela se sentisse como um peixe fora d'água. E o mesmo também acontece com aquele filho rebelde do Senhor, né? Aquele filho rebelde de Deus. Você consegue pensar, meu irmão, minha irmã, naqueles que se afastaram do lugar onde Deus se encontra com o seu povo? Você consegue lembrar de uma pessoa que talvez disse para você: eu estou cansado, estou indo embora, eu vou viver minha vida, né? Saindo do lugar aí de onde se encontra o povo do Senhor. Graças a Deus, né? Que eles, ou até mesmo você que está me ouvindo, tem a oportunidade de voltar para casa. Porque o Senhor nos dá essa oportunidade. E esta noite é a noite das oportunidades. O segundo ponto que eu gostaria de tratar com os irmãos é, após a sua chegada, o testemunho em Belém. O testemunho que aquelas duas mulheres deram para o povo assim que elas chegaram. O povo, como eu já disse anteriormente, ficou alvoroçado, né? Significa que a cidade estava perturbada, estava em alvoroço. Noemi retorna a Belém sem o esposo, sem os filhos e agora na companhia de uma mulher gentia. E certamente, meu irmão, minha irmã, essa notícia correu por toda a cidade. Mas, no verso 21, diz: o Senhor me fez voltar. Ela então dá testemunho da providência de Deus. Então ela conta como o Senhor trabalhou para trazê-la para casa, para trazê-la de volta, não é? Tudo aquilo que aconteceu, imagina quantas vezes essa mulher teve que contar o que aconteceu, a morte do seu marido, a morte dos seus filhos, aquilo que as suas noras disseram para ela, as dificuldades que ela passou no trajeto de retorno até Belém. Ela então passa a dar um testemunho da providência do Senhor, né? Olha, ela diz: o Senhor me fez voltar pobre. Como ela disse, fui ditosa e estou retornando pobre. As próprias tragédias, irmãos, da vida desta mulher
demonstram a vontade permissiva e soberana de Deus. Paulo dizia que sabia como ser humilhado e como ter abundância. Noemi considerava a sua pobreza como resultado da providência divina em sua vida. Não é? Uma forma de que Deus trabalhou para trazê-la novamente. Embora Noemi, né, estivesse chegando vazia, ela sim reconhecia de forma grandiosa, não é, o agir do Senhor em trazer ela para casa. E ela então testemunhou da disciplina do Senhor. Porque da mesma forma que ela testemunha da provisão que o Senhor, né, deu para ela nesse momento, nessa trajetória, certamente ela testemunhou da disciplina de Deus. Verso 20 diz: porém ela lhes dizia, não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Verso 21, ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por quê? Pois me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? Então, parece que por essas duas passagens, ela atribui, né, a culpa a Deus de ter passado por tudo isso. Mas, irmãos, foi resultado, certamente, tudo que ela passou foi o resultado das suas próprias escolhas. Todas as aflições e as dificuldades que essa mulher passou foi o fruto das suas próprias escolhas. É evidente, meu irmão, minha irmã, que muitas vezes nós tomamos escolhas, nós tomamos algumas atitudes, mas sem calcular os riscos, sem pensar, meus irmãos, né? Daqui um tempo, como será? Nós muitas vezes nos precipitamos e vemos, olhamos para o gramado do lado e encontramos nele esperança, um gramado mais verde, algo novo. Elimeleque, quando saiu, era um homem rico. Quando ele sai de Belém para Moabe, era um homem, talvez com uma boa condição, e hoje ela volta vazia, solitária. Por isso, meu irmão, ela testemunhou a disciplina de Deus. Da mesma forma que ela também testemunhou da provisão do Senhor, da providência de Deus. E muitas vezes temos esse costume de decidirmos mal, escolhermos mal, padecermos pelas nossas escolhas e não assumir o ônus das nossas escolhas. Colocamos no Senhor todo o peso de responsabilidade e atribuindo-lhe a culpa. Quando, na verdade, o Senhor, com a sua vontade permissiva, permite com que escolhamos, decidamos, não é? Porém, muitas vezes, nós não queremos apenas a escolha, mas não queremos as responsabilidades. E o plano do diabo, meu irmão e minha irmã, é de fato te tornar vazio. É te deixar vazio de Deus e de sua palavra. É te afastar para que você fique frágil e vulnerável. E uma vez vazio, meu irmão e minha irmã, você se torna uma presa fácil para Satanás. Mas ao lado de Jesus, caminhando com Ele, dependendo dEle, você será sempre cheio. Porque Deus sabe como chamar a nossa atenção. Deus sabe como trabalhar no nosso coração. Deus sabe como inclinar o nosso coração. Deus sabe como colocar as coisas em seus devidos lugares, no tempo certo, do jeito certo e na hora certa. Irmão e minha irmã, não se permita se tornar vazio. Não se permita estar vazio. E talvez você, meu irmão, minha irmã que está me ouvindo, que deixou a casa de pão, que deixou a casa de provisão e foi viver a sua vida em terra distante. Talvez esteja vazio. Eu quero te dar uma boa notícia. Esta noite você tem a oportunidade de ser cheio novamente,
de regressar assim como Noemi e Ruth regressaram. De poder estar e novamente participar da família do Senhor, das coisas de Deus, do local onde Deus está agindo, do local onde Deus está falando. Do privilégio de poder congregar com os irmãos, do acolhimento da igreja, aonde o Senhor ordena a bênção. Irmão e irmã, nós nem imaginamos aquilo que Deus pode fazer para atrair a atenção de um filho. Nós não podemos calcular aquilo que Deus, a forma com que Deus trabalha muitas vezes para trazer e resgatar novamente essa ovelha perdida. Porque os seus pensamentos são infinitamente mais elevados e os caminhos do Senhor infinitamente mais altos do que os outros, não são os nossos caminhos. Os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos. Está lá em Isaías 55, versos 8 ao 10. Os pensamentos do Senhor muito mais elevados e os caminhos do Senhor são outros completamente diferentes. Por isso, meu irmão, minha irmã, o tema dessa mensagem, desse sermão, é o retorno para casa e desta série Perseguidos pela Graça. E, meu irmão, minha irmã, certamente esta mulher foi o testemunho vivo. Certamente essa mulher causou, seus próprios problemas, mas o Senhor trabalhou duro em sua vida para trazê-la para casa novamente. Permitiu com que essa mulher perdesse os filhos, o marido, passasse dificuldade, mas nós vemos a providência de Deus colocando uma mulher, ainda que estrangeira, na vida de Noemi, o qual a gente vê os frutos dessa misericórdia, desse amor de Deus, dessa providência de Deus, ainda no momento de aflição, e a gente vai ver o desdobramento disso nos capítulos seguintes. Boaz e tudo aquilo que Deus faz através de Ruth, beneficiando Noemi também. E nós podemos dizer, meu irmão, minha irmã, que o Senhor trabalhou duro para trazê-la novamente. Afinal de contas, por que o Senhor não trouxe Elimeleque, Malom, Quilion, seus filhos? Apenas Ruth? Está aí uma pergunta. Talvez o coração dos três estivessem endurecidos, não mais sensíveis à voz do Senhor e à sua palavra. Mas o coração de Noemi talvez ainda era um coração ensinável, porque talvez ela não havia ainda permitido que o seu coração se endurecesse. Mas, irmãos, o seu retorno foi uma prova explícita da misericórdia e da paciência que o Senhor tem para com os seus filhos. As dificuldades da vida desta mulher, quando ela regressa, o semblante dela de tristeza foi um testemunho vivo. As pessoas certamente viram nela os frutos de uma vida longe do povo. Ela ali com o coração frustrado, com palavras amargas, testemunhou de uma forma viva, clara e explícita para todo aquele povo que observava e que até mesmo se maravilharam. Nossa, essa mulher, ela voltou, ela não era casada com aquele rapaz, saiu feliz, contente, olha como ela está retornando. E graças a Deus, meus irmãos e minhas irmãs, pela paciência do Senhor para com as nossas vidas. Graças a Deus pela paciência que o Senhor tem tido com os seus filhos. E talvez você, meu irmão, minha irmã, que deseja retornar para o seio da família de Deus, para o local onde Deus ordena a bênção. Talvez você tenha um receio. Olha, o que será que as pessoas vão falar de mim? O que será que as pessoas vão pensar de mim? Não se preocupe. O importante é o que o Senhor vai falar de você.
e o que o Senhor pensa sobre você. Por isso Ele te dá esta oportunidade, esse privilégio, meu irmão, minha irmã. Até mesmo para você que parece estar perto, mas está distante. Está com o coração distante do Senhor, ainda que presente. Esta noite é um momento exato, é um momento propício, como nós vamos falar agora no terceiro ponto, para que você volte ao Senhor. O momento que se encontrava em Belém, irmãos e irmãs, não é? Quando eles saíram e quando eles voltaram, eram completamente diferentes. Talvez eles saíram num momento de dificuldade, mas agora essa mulher estava retornando num momento de fartura. E esta época era uma época em Belém, uma época de sangue. Por quê? Porque após a colheita da cevada, meu irmão e minha irmã, era também a época, deveria acontecer a Páscoa. E todos nós sabemos que na Páscoa havia um derramar do sangue do Cordeiro. Lembrando lá de Êxodo 12, né, onde um cordeiro tinha que ser imolado. Lembrando também a libertação, né, do povo hebreu. Então, naquela época onde eles chegaram, estava tendo fartura, teria Páscoa. E isto é uma prefigura, né? Esse retorno desta mulher, dessas duas mulheres, de Ruth e Noemi, ela prefigura também o retorno daquele que está afastado para Deus, para Jesus. Através de quem? Do sangue de Cristo vertido na cruz, para comprar este homem e esta mulher. Para aqueles que estão distantes de Deus, assim como Noemi estava distante, e como muitos estão distantes, como eu disse anteriormente, ainda que parecendo estar perto. João 14,6 diz, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai senão por mim. Graças a Deus e o sangue do Cordeiro, ele é o suficiente para cuidar dos pecados do cristão rebelde. Então, meu irmão e minha irmã, hoje é um momento propício para que você possa retornar ao Senhor. Porque o sangue de Cristo te lava de todo pecado, remove as suas impurezas. E aqui, na casa do Senhor, junto do povo de Deus, compartilhando da mesma fé, o Senhor ordenará a bênção e você será tratado e cuidado. E além de ser uma época de sangue, era também uma época de recompensa. Porque além da Páscoa, né, eles estavam ali celebrando a colheita da cevada, teria a Páscoa logo em seguida, onde um novilho seria morto. Também celebrariam a festa das primícias, que está em Levíticos capítulo 23, os versos 1 a 14. E uma época em que a primeira colheita era oferecida perante o Senhor como uma oferta de gratidão pela colheita que estava prestes a acontecer. Quando um sacerdote fazia oferta das primícias, ele estava dizendo, este é apenas o primeiro, há mais no caminho, há mais para vir. Era uma época de recompensa. E se nós nos lembrarmos, não é? Jesus também foi apresentado como as primícias da morte. No Novo Testamento, 1 Coríntios, capítulo 15, versos 20 e 23. E o tempo da colheita, meu irmão e minha irmã, era uma época boa para se retornar. Porque havia abundância na terra. Era um tempo propício para receber. Mas o tempo propício também para receber a Cristo. O tempo propício para que você receba o Senhor na sua vida também é hoje. Porque hoje é o ano aceitável do Senhor. Hoje a palavra do Senhor está sendo pregada ao seu coração, ao espírito abatido, ao coração quebrantado. Hoje o Senhor está sendo, o Senhor Jesus apresentado a você, meu irmão e minha irmã, que nunca entregou o seu coração e a sua vida para o Senhor. E para você, meu irmão e minha irmã, que já conhece a Cristo, já viveu com Ele,
mas por algum motivo você se afastou dos caminhos do Senhor, hoje também é o ano aceitável do Senhor para o seu regresso. Jesus, em Lucas capítulo 4, dos versos 16 ao 30, diz que quando pregava em Nazaré, na sinagoga, deram para Jesus uma passagem de Isaías para que Jesus viesse ler. E o verso 18 diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, Jesus dizendo, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. E passando isso, após essa leitura, a Bíblia diz que ele sai, se senta e fica ali. E as pessoas perguntam, olha, o que significa isso? Ele diz, hoje se cumpre a Escritura. Porque o Messias, o Cristo, estava ali com eles, meu irmão, minha irmã. O dono, o motivo da sinagoga, o motivo da reunião, né, o motivo da celebração estava ali com eles. E hoje ele está aqui também dizendo, este é o dia aceitável do Senhor para você, meu irmão, minha irmã. Pois ele também está aqui, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. E hoje também é o dia propício para o pecador e desgarrado se voltar para Jesus e para Deus. Também naquela época em que eles chegaram a Belém, era uma época de recomeço. Noemi queria que o seu nome fosse alterado para Mara, não é? No verso 22. Mas é interessante que quando o escritor, dirigido pelo Espírito Santo, vai mencioná-la no verso 22, ele ainda assim a chama de Noemi. Ela pode ter sido amarga de coração, mas o Senhor tinha algumas bênçãos agradáveis pela frente reservadas para ela, e vocês verão no prosseguir dos sermões. Eles perguntam para ela, olha, essa não é Noemi, vocês se lembram? Essa não é Noemi? O povo de Belém ficou impressionado com sua aparência de problemas e dificuldades. E é isso que o pecado faz, meus irmãos. O pecado traz problema e nos deixa marcas. Mas o Senhor estava prestes a dar-lhe bênçãos e glórias que ela não poderia imaginar. As pessoas podem lamentar problemas, né? Os problemas do pecador, mas a alegria no céu quando um pecador se arrepende e volta. Lucas 15, verso 7 diz: digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então, meu irmão, minha irmã, é uma época de recomeço. Noemi estava chegando marcada. Era um momento, né, de ela recomeçar, onde o Senhor providenciou para elas família, providenciou para elas ali boas condições para prosseguir a vida, e vocês verão isso no prosseguir dos sermões. Deu para ela a oportunidade de ela voltar ao Senhor, de ela voltar ao seio da família do Senhor. Mas, meu irmão, minha irmã, hoje pode ser um dia de oportunidades e de recomeços para muitos. Mas eu quero falar agora com você que está me ouvindo. Hoje pode ser especificamente um dia de recomeço para você. Para você que está me ouvindo, pode ser um dia de recomeço na sua vida. Não sei o que aconteceu para trás. Talvez o seu distanciamento trouxe marcas, frustrações. Você saiu com a esperança de viver uma vida de liberdade, né, de alegria, de felicidade. Muitas coisas aconteceram que o Senhor, sim, com a sua soberania, a sua graça e a sua vontade permissiva, permitiu com que viesse sobre você por conta das suas próprias decisões. Mas hoje,
é o tempo, o ano aceitável do Senhor. Eu gostaria de concluir, meu irmão, esta mensagem fazendo algumas perguntas para você, meu querido e minha querida que me ouve. Será que esta mensagem encontrou abrigo no seu coração? Onde que esta mensagem fala ao seu coração? Onde ela se encontra com você? Você precisa, talvez, de um novo recomeço? Este é o momento. Certamente, Jesus está de braços abertos para te receber e escrever em sua vida uma nova história. E para você que está afastado dos caminhos do Senhor, ou aparentemente perto, não é? Este é um bom momento para você meditar, para você se arrepender e retornar de onde você caiu e voltar a estar aonde você nunca devia ter saído. Que esta mensagem possa ter falado ao seu coração. Que esta mensagem possa ficar gravada na tábua do teu coração. Deus te abençoe em nome de Jesus. Assim ouvimos a mensagem do Senhor, uma mensagem que nos fala sobre o retorno de Noemi, trazendo agora Ruth para a terra prometida. E ali a volta nem sempre é fácil. Muitos desafios, muitos obstáculos, mas podemos ver a graça de Deus acompanhando a vida de Noemi em todos os seus momentos. Obrigado, Pastor Diego, por essa mensagem dentro da nossa série Perseguidos pela Graça, e obrigado a todos que participaram cantando, louvando, participando em orações e participaram ouvindo da mensagem do Senhor. Muito obrigado a todos e vamos nos encontrar na próxima quarta-feira. Estaremos no nosso culto de oração. A irmã Lucidalva estará continuando a mensagem baseada no Salmo 86. Próxima quarta-feira, às 20 horas, através do Zoom e através do YouTube. Vamos então celebrar a Deus através das nossas vidas, através das nossas orações, através do nosso serviço a Ele. Que o amor do Deus Pai, que a graça e a paz de Jesus, que a comunhão, a presença e o poder do Espírito Santo esteja com você, com a sua família, com a família IBBN, com todos que participaram e estão assistindo a nossa programação. E assim nos despedimos com a bênção do Senhor, o Deus Trino, que nos ama e que segue nos guardando e nos protegendo de todo mal. Deus abençoe a todos. Amém.